Hoje é dia 1º de dezembro e eu começo esse dia dando bom dia para vocês. Um domingo muito importante, um domingo decisivo que pode definir o futuro do Fluminense, que pode mexer com a história do Fluminense. Não é um 1º de dezembro que a gente gostaria de viver, não desta forma, mas é a realidade. E a gente vai ter que encarar essa realidade com fé de que, de uma forma ou de outra, tudo vai dar certo. Normalmente eu já começaria esse domingo com o pré-jogo, com todas as informações da decisão de logo mais entre Atlético Paranaense e Fluminense, mas hoje eu vou começar de forma diferente. A gente vai ter o pré-jogo a partir das 10 da manhã e vai ter muita notícia, muita informação nesse pré-jogo também, então fiquem ligados, não se esqueça porque vai ser um pré-jogo também muito importante. Mas hoje eu começo esse vídeo aqui porque ontem foi um sábado que estava se desenhando ser um sábado trágico para o torcedor do Fluminense. Vendo o rival conquistar a Copa Libertadores, o Botafogo, logo um ano depois que o Fluminense conquistou, e pensar que ano passado a gente já estava, depois de comemorar muito esse título, pensando no Mundial de Clubes. Que ano de 2024 é esse? Que crueldade esses caras fizeram com todos nós. Mas enfim, agora não é hora de lamentar, porque o sábado acabou sorrindo para o Fluminense. O sábado acabou sorrindo para todos nós. Mais uma vez, a tabela do Campeonato Brasileiro sorriu para o Fluminense. Obrigado, Corinthians. Corinthians ontem, obviamente, embalado aí com uma sequência absurda de vitórias, se não me engano, 7 vitórias consecutivas. Tem tudo para ir para a Libertadores. Venceu o Criciúma de virada e quando o Criciúma abriu o placar, o Fluminense estava indo para a zona do rebaixamento. Eu falei, meu Deus, eu acho que é melhor acho que é melhor começar a aceitar, cara, porque absolutamente nada dá certo. Mas no fim das contas, esse jogo deu certo. E agora, mais uma vez, o Fluminense depende de si. A gente vai falar sobre isso agora, mas tem muita informação importante, notícias de jogadores que estão deixando o Fluminense. É o planejamento 2025. Ah, Alessa, mas hoje, gente, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, isso não está no nosso controle, nem no meu controle. Em meio ao clube, com o clube em meio a um momento decisivo para jogar a sua vida e permanecer na primeira divisão, as coisas estão acontecendo. Então eu vou trazer notícias sobre os jogadores que estão saindo, como Marquinhos, John Kennedy e John Ares, que também pode deixar o Fluminense ao final deste mês. Se você puder, humildemente te peço para você deixar o seu like aqui no botãozinho do like e, claro, o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo, e se inscrever aqui no canal do Lessa. Vamos começar falando de tabela do Campeonato Brasileiro. O primeiro passo, obviamente, projetando essas rodadas finais, o primeiro passo para a permanência do Fluminense foi dado ontem com essa derrota do Criciúma. Lembra da conta que eu trouxe aqui para vocês? O Fluminense pode se salvar com 42 pontos? É possível, mas não conto com isso. Eu conto hoje e a gente precisa hoje pontuar. É um jogo difícil, é um jogo complicado, o Fluminense não vai bem fora de casa. Mas é possível, obviamente, buscar essa vitória. Se não der para vencer, um ponto será e pode ser decisivo, primordial para permanecer na primeira divisão. Essa derrota para o Criciúma, ela mantém ali o Criciúma com 38 pontos e isso faz com que a gente tem aqui torcer para um empate, pelo menos, entre Criciúma e Flamengo na próxima rodada. Ah, o Flamengo vai entregar, o Flamengo vai abrir esse pé. Não sei. Que eu sei que a gente precisa de um empate. O Criciúma vai chegar a 39 pontos. Guarde isso, tá? Guarde essa informação. O Cruzeiro vem numa baixa absurda, vai enfrentar o Bragantino amanhã. O Cruzeiro pode ganhar, aliás, o Bragantino pode ganhar esse jogo. Chegar a 40 pontos. O Fluminense empatando, o Fluminense ficaria com 40 pontos à frente do Bragantino na tabela, pelo número de vitórias, beleza? Na próxima rodada, o Bragantino tem que perder para o Atlético Paranaense. Esse jogo é fora de casa, na Liga Arena, onde o Fluminense vai jogar hoje. É fundamental o Bragantino perder esse jogo. Se mantém com 40 pontos e na última rodada, guarde aí. Vamos lá, recapitulando, Bragantino com 40 pontos, já na penúltima rodada, o Criciúma empatou, chegou a 39 pontos. Então, na última e derradeira rodada,
Ah, perdão, faltou acrescentar algo óbvio aqui, né? Na próxima rodada, o Fluminense, obviamente, tem que vencer o Cuiabá. Isso é o mínimo, né? Então o Fluminense teria que fazer um mínimo. 43 pontos. Arrumar um empate hoje, chegar a 43 pontos contra o Cuiabá na penúltima rodada. Então o Fluminense teria 43 pontos, o Criciúma teria 39 pontos, não alcançaria mais o Fluminense, e o Bragantino teria 40 pontos. Poderia chegar a 43, mas não ultrapassaria o Fluminense na última rodada devido ao número de vitórias. Dessa forma, o Fluminense não poderia mais ser ultrapassado por nenhum desses dois times e estaria livre na próxima rodada, vencendo o Cuiabá, obviamente, estaria livre do rebaixamento, chegaria contra o Palmeiras livre de qualquer chance de rebaixamento. Obviamente, a gente está desenhando aqui o mundo perfeito, né? A gente está fazendo projeção e aquela coisa, e a gente fica como idiota, não tem jeito. A gente fica que nem idiota aqui, fazendo contas, fazendo projeção, mas depende do time responder em campo ou não. Mas é isso. Essa derrota do Criciúma era primordial, era fundamental. O primeiro passo foi dado. Esses próximos resultados, para mim, não são resultados nem um pouco absurdos, né? Por isso eu falei, dá para salvar com 42? Dá, mas obviamente a gente sabe que é difícil. Com 43 pontos, acho muito improvável que um time com 43 pontos vá ser rebaixado nesse campeonato. Teria que ser uma combinação absurda de resultados para isso acontecer. Não sei se é absurda, mas improvável, tá? Então, vamos com fé, vamos acreditar que vai dar tudo certo, vamos acreditar que as coisas vão acontecer. A gente vai falar mais sobre isso no pré-jogo, mas obrigado, Corinthians. Obrigado, Corinthians, por ter, obviamente, sem intenção, ajudado o Fluminense, empurrado um pouco mais o Criciúma ladeira abaixo, e agora cabe ao Fluminense fazer a sua parte logo mais diante do Atlético Paranaense. Então vamos lá, pessoal, vamos com as informações que eu tenho aqui sobre jogadores que estão deixando o Fluminense. A limpa está começando, a barca já está partindo, ou pelo menos está pronta para partir, e já tem alguns integrantes, prováveis integrantes nessa barca do Fluminense, que não só vai, mas tem que zarpar ao final da temporada 2024. Eu venho falando sobre isso, e eu espero que a diretoria do Fluminense tenha de fato culhão, com perdão da palavra, para fazer isso. E eu vou trazer, primeiro eu vou falar sobre Marquinhos, né? Uma informação que eu apurei ontem à noite. O Marquinhos foi dispensado pelo técnico Mano Menezes. Marquinhos não faz mais parte do elenco do Fluminense. Ele tem contrato somente até o final do ano, está emprestado pelo Arsenal, e na última sexta-feira, na última atividade antes do elenco viajar para Curitiba, o Marquinhos se despediu dos companheiros. Até um amigo da Dedé Onelei na Web Rádio Fluminense trouxe a informação de que o Marquinhos tinha se despedido, e agora eu estou confirmando e trazendo, acrescentando que foi uma decisão da comissão técnica do Mano Menezes, que informou à diretoria que não iria mais utilizar o jogador nas rodadas finais. Obviamente, por uma questão técnica. E com isso a diretoria do Fluminense resolveu dar férias ao jogador, né? Liberou o Marquinhos, ele vai retornar ao Arsenal. O Fluminense não tem interesse em tentar estender o empréstimo do Marquinhos, e muito menos contratar, porque a multa dele é algo acima de 12 milhões de euros, totalmente fora da realidade do Fluminense. Obviamente não vai fazer esse investimento, e nem tem por que fazer também. Então o Marquinhos não faz mais parte do elenco do Fluminense para a temporada, para essas rodadas finais de Campeonato Brasileiro. Isso me assusta um pouco, no sentido, não pelo Marquinhos, né, que é um jogador que se mostrou, na minha opinião, muito limitado na maior parte do tempo, né? Viveu de um bom momento no início do ano na Libertadores e depois não conseguiu apresentar nada a não ser lances esporádicos. Aquele segundo tempo contra o Inter, se lesionou, enfim, foi muito abaixo do que se esperava dele. Só que o Mano vinha utilizando o jogador, colocou contra o Criciúma, contra o Fortaleza, foi uma atuação tétrica contra o Criciúma, tinha colocado contra o Internacional, e de repente, bom, esse jogador, eu não quero nem mais olhar para a cara dele, entre aspas, ele falou isso, eu não quero nem mais contar com esse atleta para esses jogos. Então isso me preocupa no sentido de meio que ir no sentido daquilo que eu venho falando do Mano, parecer meio perdido em relação a algumas decisões que ele toma nessa reta final. Tomara que eu esteja errado, mas para mim, sei lá, não faz muito sentido, por mais que o cara não vai ser utilizado, já liberar o cara, aí o cara está se despedindo no momento em que os jogadores deveriam estar 100% focados em
disputar esses jogos finais. 100% focados. Mas enfim, é isso que eu tenho para informar para vocês. Marquinhos está fora do Fluminense. Outra informação é John Kennedy, que pode ser emprestado no fim da temporada. O jornalista Vene Casagrande publicou ontem à noite a informação de que ele recebeu uma proposta de empréstimo do Pachuca do México. E o clube mexicano iria colocar em contrato uma opção de compra de mais ou menos 36 milhões de reais. E depois eu apurei que essa negociação, inclusive, ela evoluiu bem nos últimos dias. E pode realmente acontecer. Tá? A gente sabe que algumas negociações envolvendo o John Kennedy não deram certo recentemente, inclusive a ida dele antes da Libertadores para os Estados Unidos, felizmente, porque ele foi autor do gol decisivo na Libertadores. Mas foi uma temporada pavorosa do John Kennedy, um jogador que se mostrou desleixado ao longo da temporada, mostrou mais uma vez não ter compromisso, não ter honra para vestir a camisa do Fluminense, como ele fez no segundo semestre do ano passado, onde ele foi um jogador, obviamente, muito importante para o clube, mas o comportamento do John Kennedy continua sendo aquém do esperado. Então, um atleta que o Fluminense claramente deseja negociar, e aí pode ser uma opção emprestar para o Pachuca com uma opção de compra. Então, essa negociação pode ser concretizada nos próximos dias, inclusive antes do término do Campeonato Brasileiro. De fato, ele sentiu o incômodo antes do jogo contra o Fortaleza, confirmei isso, os médicos vetaram a presença do John Kennedy, não foi para esse jogo também, então pode ser que o John Kennedy nem vista mais a camisa do Fluminense nessa reta final e vá defender o clube mexicano. E outro jogador que pode deixar o Fluminense no final do ano, que a gente já está meio que ciente de que isso deve acontecer, é John Ares. A gente tem desde o meio do ano, o Galatasaray não só fazendo sondagem, mas propostas, continua com o desejo de contar com o John Ares, porém, clubes de outros países da Europa estão também de olho no jogador, e eu recebi a informação de que um clube italiano também demonstrou interesse no John Ares. E certamente há clubes de outros países também. Então, acho que essa concorrência, se realmente ela se transformar em proposta, de fato, que eu não tenho essa informação, se chegou alguma outra proposta para o John Ares, acredito que ainda não, mas se acontecer, é bom porque essa disputa tende a aumentar o valor do jogador. Eu torço, pelo menos por isso, não deixa só o Galatasaray na parada e quem sabe o Fluminense não consiga arrumar um montante maior pelo John Ares, já que é um jogador que claramente também deseja deixar o Fluminense, quer jogar na Europa, já manifestou isso N vezes, inclusive nos bastidores, e eu falei e vou repetir aqui, o Fluminense precisa de jogadores que queiram defender a camisa do Fluminense, seja na Série A, na Série B, aonde estiver. É disso que o Fluminense precisa. Ninguém está acima do Fluminense. Quer sair, quer ir embora? Vai ser feliz que o Fluminense faça a negociação, desde que seja boa também para o clube, senão que se cumpra o contrato. É assim que deveria ser numa relação entre atleta, profissional de futebol e clube grande. Beleza, galera? Então é isso. Às 10 da manhã eu volto com o pré-jogo, todas as informações e notícias importantes envolvendo esse jogo. Espero vocês lá. Um abraço e deixa o like aí. Valeu!